Fala galera, professor Rigueto, para nós fecharmos a parte do rito dos crimes contra a honra, parte 4, aonde na verdade eu falei para vocês no finalzinho da parte 3 que tinha uma pegadinha, porque eu disse para vocês uma situação, induzi vocês a erro e vou complementar agora para justamente a gente deixar correto. E na sequência, depois de fazer essa situação, nós vamos entrar na parte do fluxograma do rito dos crimes contra a honra, porque a gente já fez toda a avaliação da legislação em si, então a gente fecha a parte 4 dessa maneira. É bem simples. Eu comentei primeiramente para vocês que só vai a júri os crimes de injúria discriminatória, o qual tem pena máxima superior a 2 anos, e o crime de calúnia com a causa especial de aumento, do 141, haja vista que jogando a fração no mínimo e no máximo, a pena ultrapassa o limite de 2 anos. E eu falei para você que o concurso material, uma vez na verdade que houvesse a somatória das penas, nós tínhamos um enunciado, que inclusive eu li com vocês esse enunciado, o enunciado do FONAGE número 120, que diz que o concurso de infrações de menor potencial ofensivo não afastava a competência do juizado especial, ainda que somadas as penas em abstrato, e ela ultrapassasse os 2 anos. Isso aconteceu no 29º encontro, ocorrido em Bonito, no Mato Grosso do Sul, 29º encontro do FONAGE, Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Ocorre que, então, só cabia injúria discriminatória e calúnia com causa de aumento. Ocorre que, certo, vamos puxar exatamente o número aqui, no 44º FONAGE, que aconteceu no Rio de Janeiro, certo? Eles cancelaram esse enunciado. O enunciado 120 foi cancelado. Então o que acontece? Quando houver a somatória de uma calúnia com uma difamação, de uma calúnia com uma injúria, por exemplo, ou até dos 3 crimes, porque isso pode acontecer, sai da competência do juizado especial, que era o que dizia, que o enunciado dizia que não saía, sai e vai para o rito especial. Então, se eu caluniar você, difamar você, injuriar você, tudo junto, em concurso material, apenas somado em abstrato, ultrapassa 2 anos, eu vou para o rito especial dos crimes contra a honra. Se eu caluniar você pelas redes sociais, aumenta a pena em 1/3, eu vou para o rito especial. Se eu fizer uma injúria racial, eu vou para o rito especial. Fora dessas hipóteses, é tudo juizado especial criminal, rito sumarício. Beleza? Feita essa análise, dada essa pegadinha aqui de prova, ou seja, eu realmente induzo a galera a erro no vídeo 3, porém arrumo aqui no vídeo 4, conserto a pegadinha no vídeo 4, nós passamos então a tratar especificamente do rito processual, certo? E quando nós tratarmos do rito processual aqui, vamos puxar ali, dentro do procedimento, certo? Dos ritos dos crimes contra a honra, analisando 519 seguintes, eu posso dizer para vocês que toda vez então que o cidadão sofrer injúria discriminatória, ou praticar injúria discriminatória, praticar calúnia com causa de aumento, ou qualquer crime contra a honra em concurso material em que a somatória das penas ultrapassa 2 anos, ele vai ter o seguinte rito processual. Oferece-se a queixa-crime, porque é a peça de ação penal privada, artigo 41 até o 46. Essa queixa é apresentada ao juiz e antes dele receber essa queixa, ele vai, com base no 520, marcar uma audiência de reconciliação. Nessa audiência de reconciliação, nós vimos na leitura dos artigos do módulo 3, você vai ter a possibilidade, ele vai pedir advogado, por gentileza, se retire, ele vai ouvir o querelante, depois ele vai ouvir o querelado, separadamente, sem a presença do advogado. Se ele, magistrado, perceber a possibilidade de uma composição, ele chama querelante e querelado e seus advogados para a sala e tenta compor um acordo. Uma vez que ele compõe um acordo, aceita o acordo, desiste-se da ação penal, arquiva-se aquela queixa-crime e ponto final. Se não houver acordo, ele dá vista ao Ministério Público. E aqui eu vou fazer uma pergunta agora e vou responder no final desse vídeo. Por que uma queixa-crime, se não houver reconciliação, não for aceita a reconciliação, por que o juiz dá vista ao Ministério Público se é uma ação penal de natureza privada? Deixa a pergunta no ar e respondo no final. O Ministério Público, então, depois dado vista a ele,
encaminha ao juiz, o juiz diz rejeito liminarmente por inépcia da inicial, falta de pressuposto ou condição de agir, ou ausência de justa causa, o 395, 123, né? Ou ele recebe a denúncia, a queixa, desculpe, né? Não havendo rejeição liminar, recebê-la e determinará a citação do acusado para resposta à acusação. Lembra que nós vimos na leitura dos artigos do CPP que se aplica o rito ordinário tão somente com a alteração da audiência de reconciliação. Então, uma vez citado pessoalmente, abre o prazo de 10 dias para resposta. Uma vez citado por hora certa, abre o prazo de 10 dias para resposta. Uma vez citado por edital, suspende o processo, o 366, 15 dias. Dado 15 dias, se ninguém comparecer, suspende o processo, o prazo prescricional. Posso antecipar as provas urgentes e posso, obviamente, ainda decretar prisão preventiva. É difícil que isso venha a acontecer. Uma vez citado, oferece a resposta à acusação, o querelado oferece a resposta à acusação, que retorna ao juiz, que diz absolvo sumariamente por manifestamente presente as excludentes de licitude, as excludentes de culpabilidade, o fato não é crime ou está extinta a punibilidade do agente. Uma decadência, uma perempção. O que é uma perempção? É o abandono da queixa-crime. A decadência, né? Você deixou passar os 6 meses, perfeito? Ou então ele designa a audiência de instrução no prazo de até 60 dias. Na audiência de instrução eu vou ouvir o querelante, que é o ofendido, as testemunhas arroladas pela acusação na queixa-crime, as testemunhas arroladas pela defesa na resposta à acusação, peritos, acariações e reconhecimento, passo ao interrogatório do querelado, diligências do 402, alegações finais orais ou por memoriais no prazo de 5 dias, sentença oral em 10 dias. Dessa sentença cabe recurso de apelação, 593, inciso 1 do Código de Processo Penal, transitado em julgado, inicia-se a execução penal. É rito ordinário. Por isso que na nossa prova da M2 cai, obviamente, toda a parte da primeira fase, cai ritos especiais, ritos comuns especiais, porque o rito dos crimes contra a honra é um rito de natureza especial baseado no rito ordinário. E para fechar nosso módulo 4 aqui do rito dos crimes contra a honra, retorno à pergunta inicial. Eu tenho um crime de injúria discriminatória, eu tenho um crime de calúnia com causa especial de aumento. Rigueto, por que nas outras não dá? É só tu pegar injúria e difamação, tentar aumentar 1/3 e ver que a pena não passa de 2 anos. E os concursos materiais em que hajam o aumento da pena máxima fique superior a 2 anos de maneira abstrata. 6 meses a 2 anos, com 3 meses a 1 ano, dá 9 meses a 3 anos. Passou, entendeu? É nessa linha. Eu falei que oferecida a queixa, encaminhada ao juiz, o juiz marca audiência de reconciliação, conversa com um e com o outro, sem a presença do advogado. Se aceitar o acordo, arquiva-se. Se não aceitar o acordo, vai com vista ao MP. E aí veio a pergunta, por qual razão uma ação penal privada vai com vista ao Ministério Público? Porque o Ministério Público tem a função de custos legis. Ele é fiscal da lei. E aqui tem uma pegadinha de prova. Ao encaminhar essa peça para o Ministério Público, ele tem 3 possibilidades. Ele pode, na verdade, aditar a minha queixa, ele pode alterar a minha queixa, ele pode concordar com a minha queixa, ou ele pode impugnar a minha queixa, repudiar a minha queixa. Só que tem uma pegadinha a mais aqui. É que ele pode, além dessas 3 hipóteses, ficar em silêncio. E o silêncio, diferente de qualquer relação no direito do consumidor, no próprio crime, o silêncio do promotor presume que ele concordou com os termos da minha queixa. Então, como ele é fiscal da lei, ele diz, Rigueto, não era difamação, era calúnia, ele pode aditar. Rigueto, concordo com a tua queixa, se manifestou. Rigueto, não vejo crime nesse caso, está impugnando. Ou recebeu os autos, 3 dias depois, devolveu, sem manifestação, e se ele fizer isso é porque ele está concordando com a queixa. Beleza? Aqui então nós fechamos o rito dos crimes contra a honra. Se preparem, na sequência eu estou mandando mais vídeos para vocês no meu canal do YouTube. Sigam no Instagram, @LuizEduardoRigueto, que as lives todas estão acontecendo. E a gente vai abordar tema por tema agora de outros ritos de natureza especial. Beleza? Bons estudos a todos aí, caprichem para a nossa prova da M2. Valeu!